Edição às 10 na TSF com Nicolau Fernandes. Roclino Ornelas é o cabeça de lista do PSD Madeira por Santa Cruz nas próximas eleições autárquicas. É uma notícia divulgada pelo Diário. A direção do PSD Madeira propôs e a Comissão Conselhia deu parecer favorável. O antigo jornalista da RTP Madeira, agora na Reforma, é a escolha dos social-democratas no Conselho governado pelo Juntos pelo Povo. Com 58 anos, Roclino Ornelas vive no Caniço, começou na RDP, transitando depois para a televisão regional. Além dos 35 anos no jornalismo, Roclino Ornelas é dirigente da Casa do Povo do Caniço e diretor do núcleo museológico ali existente. Recorde-se que há 4 anos o PSD candidatou Jorge Batista, que perdeu para Filipe Sousa, do JPP. Agora, o objetivo de Roclino Ornelas é tentar recuperar a autarquia para o PSD. O Grupo Parlamentar do CDS Madeira vai propor um debate mensal na Assembleia Regional com a presença do Governo para falar dos transportes e da operação portuária. O anúncio foi feito por Rui Barreto, isto depois do Secretário da Economia e Turismo dizer que o Governo se prepara para apresentar um novo modelo de operações portuárias, mas apenas no último ano do mandato do Governo. O líder parlamentar do CDS Madeira acusa o governante de fazer política para entreter, porque apresentou uma mão cheia de nada. Mas o Sr. Secretário não pode fazer anúncios de que quer discutir este assunto e depois dizer que está a pensar num modelo para 2019. Chega de fazer entretenimento político. O Sr. Secretário tutela a área da economia e dos transportes há 2 anos. Seria a altura de apresentar um modelo em concreto. Fez apenas mais um anúncio e vamos lá ver se vai concretizar. Mas o CDS quer provocar este debate e por isso consideramos que o primeiro passo seria dedicar um debate mensal ao tema dos transportes e modelo portuário. O CDS vai propor na Conferência dos Representantes dos Partidos, na Assembleia Regional, que a operação portuária e os transportes sejam o tema para o debate mensal com a presença do Governo Regional. O Bloco de Esquerda não desiste e volta a recomendar ao Governo que obrigue a Porto Santo Line a cumprir as obrigações de serviço público nas ligações marítimas interilhas, colocando na linha um navio alternativo sempre que o lobo marinho estiver em manutenção. Roberto Almada diz que a alternativa em avião não corresponde às obrigações contratualizadas com o Governo. Os apoios nas ligações aéreas ficam aquém das necessidades da população do Porto Santo. Porque aqui estamos a falar não só do transporte de passageiros, que é importantíssimo, mas também do transporte de mercadoria, que faz com que às vezes os estoques nos supermercados facilmente se esgotem. E os porto-santenses não podem ficar, passa a expressão, quase em prisão domiciliária na ilha do Porto Santo, nem podem ficar reféns de uma empresa que não cumpre o contrato de concessão, que por lei é obrigada a cumprir. O Bloco retoma assim esta reivindicação para anunciar que pretende apresentar uma recomendação ao Governo para que sejam cumpridas as obrigações escritas no contrato de concessão da linha marítima entre a Madeira e o Porto Santo. O Grupo Parlamentar do PSD Madeira apoia o Governo na questão do realojamento das famílias afetadas pelos incêndios que ocorreram em agosto. A deputada Vânia Jesus diz que nesta matéria só há uma verdade. Todos os realojamentos feitos depois dos incêndios foram por iniciativa do Governo Regional. Foram afetadas 251 habitações, estão no momento 113 apoiadas e 93 concluídas e recuperadas por ação e intervenção do Governo Regional. Foi o Governo Regional que, após os dias logo a seguir ao incêndio, apresentou como solução ao Governo da República a inclusão da totalidade das famílias nos apoios à recuperação. Apresentou propostas, apresentou soluções que tiveram o chumbo por decisão de Lisboa, quer do Governo Nacional, quer da Assembleia da República. E por isso é uma não vontade de
de Lisboa, que ficou manifestada através dos chumbos do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, da CDU, às soluções apresentadas pela região e que hoje mantém ainda a situação de termos 30% das famílias a não conseguirem aceder e a se candidatar aos apoios do programa do ProHabita por esse chumbo e por essa não vontade por parte do Governo Nacional. A verdade do PSD, no que diz respeito à ação do Governo Regional no realojamento das famílias afetadas pelos incêndios, Vana Jesus acusa também alguns partidos de passar para a opinião pública a ideia de que o Executivo Regional é que não está a fazer o trabalho. Os preços cobrados no parque de estacionamento junto ao Hospital Nélio Mendonça vão ser revistos até ao final do mês que vem. Foi uma informação transmitida ao Parlamento pelo Governo depois de ter sido aprovada por unanimidade uma proposta apresentada pelo Juntos pelo Povo que recomendava ao Executivo a descida dos preços. A Vice-Presidente da Assembleia, Fernanda Cardoso, deu conta dessa comunicação. Na sequência de um projeto de resolução que foi aprovado por esta Assembleia, que tinha a ver com uma recomendação ao Governo que diligenciasse no sentido de serem reduzidos os custos do estacionamento do hospital, e então o Governo informou que, no cumprimento desse projeto de resolução desses objetivos e ainda que ao que foi proposto, que até o fim do mês de março esses preços serão revistos. Um anúncio público foi feito depois da decisão do Governo ter sido transmitida na Conferência de Representantes dos Partidos na Assembleia Regional. Neste encontro também ficou acertada a composição da Comissão de Inquérito Parlamentar à Escola de Hotelaria e Turismo, um requerimento do PCP. Definiu-se que a Comissão seria constituída por 9 elementos, 5 do PSD e 4 da oposição. O PSD vai ter a presidência da Comissão, mas entendeu-se ceder a vice-presidência a um partido da oposição, como em relação a outras comissões de inquérito tem sido o CDS-PP a ficar com a vice-presidência por ser a segunda força parlamentar. Propôs que fosse eventualmente outro grupo parlamentar e então foi entendimento geral que ficaria o JPP com a vice-presidência da Comissão de Inquérito. Os restantes partidos que farão parte desta comissão é o Partido Socialista, o CDS e o Partido Comunista, que foi o autor da iniciativa. Esta comissão, os nomes dos senhores deputados que a vão compor serão indicados até terça-feira e será instalada na próxima quarta-feira. Declarações de Fernanda Cardoso, registradas depois da Conferência dos Partidos, onde diz a Vice-Presidente da Assembleia que foram acertados plenários na próxima semana. 1 em cada 5 famílias portuguesas estão em situação de insegurança alimentar, sem acesso a uma alimentação saudável ou com receio de não ter o que comer. 3 variáveis de um estudo que coloca as regiões autónomas numa situação muito pior, isto quando comparado com a realidade continental, Nuno Guedes. A investigadora que liderou este estudo, que demorou vários anos a ser concluído, sublinha que vale a pena começar pelo início. Helena Canhão detalha o que significa sofrer de insegurança alimentar. São pessoas que, por um lado, não têm poder económico, não têm dinheiro para adquirir alimentos saudáveis, mas também podem ser pessoas que têm falta de informação o que é uma alimentação saudável, ou então, e isto acontece em grupos vulneráveis, por exemplo, como nos idosos, não têm companhia para ir às compras, não conseguem fazer elas as compras, ou então terem, por exemplo, problemas ou cognitivos, problemas mentais ou problemas físicos para prepararem os seus alimentos. Nesta fase da investigação é difícil perceber todos os porquês, mas um resultado já é claro. 20% dos portugueses sofrem de insegurança alimentar. Pessoas que, como seria de esperar, mostram tendência para ter mais doenças. Nós sabemos que estas pessoas têm mais diabetes, têm mais doenças reumáticas, são pessoas que têm menos rendimentos, isso não há dúvidas, portanto, o fator económico é de certeza um fator. Também, quanto mais velhas são as pessoas, mais insegurança há, por isso o facto de estarem isoladas e terem dificuldade em preparar os alimentos e terem menos acesso a eles é também um fator. Nas casas com rendimentos mensais inferiores a 500 euros, a insegurança alimentar dispara para 40%.
40%. Nota positiva, no entanto, para o facto de a maioria dos portugueses com problemas estarem num nível ligeiro de insegurança. Na divisão por regiões, destaque negativo para o Algarve e sobretudo para as ilhas. Nos Açores e na Madeira, quase 30% das famílias sofrem de insegurança alimentar. Uma realidade que é mais gravosa na Madeira e também nos Açores, é o que conclui este estudo que é intitulado de Saúde Come, que foi feito por uma equipa de investigadores da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa.